Práticas para alfabetizar qualquer criança corretamente. O que eu preciso ensinar para as crianças em cada etapa, desde aquelas crianças que não sabem nada sobre alfabetização, que ainda estão começando nesse processo, ou seja, que eu preciso prepará-las para a aprendizagem da leitura e da escrita, e até aquelas crianças que de repente já estão um pouquinho avançadas, que você acha que está quase indo, mas que travaram. Tem muitas crianças, inclusive, que travam, às vezes, no ensino das sílabas, não conseguem entender que B, A, Bá, e também forma Bá, certo? E também que Bá com Lá forma Lá. O que está acontecendo? Então, eu vou trazer aqui práticas que corrigem todas essas dificuldades das crianças, porque dão conta de ensinar o que as crianças precisam aprender para ler e escrever corretamente. Meu nome é Mariane Assis Dias, sou pesquisadora, professora de professoras da área da ciência da leitura. Eu tenho formado mais de 2.000 alunas na minha formação de alfabetização pelo método fônico e eu fiz algo aqui muito maravilhoso para vocês, que é trazer algumas sugestões que eu apresento lá para as minhas alunas aqui para vocês. Então, por favor, valorizem este conteúdo, comentem, curtam, compartilhem. E se vocês quiserem acompanhar mais do meu conteúdo, me segue aqui no canal, porque eu sempre estou divulgando conteúdos gratuitos sobre alfabetização e assim você me conhece um pouco melhor e conhece a minha abordagem de ensino, a minha metodologia, e tem dado conta de capacitar professoras alfabetizadoras de sucesso aqui no nosso país e eu fico muito contente com essa corrente que a gente está criando de professoras que sabem ensinar corretamente. Então vamos lá, que inclusive eu preparei alguns exemplos visuais para vocês para ficar mais didática essa aula. Então, realmente, eu preciso da sua colaboração aqui. Já curtiu este vídeo? Já compartilhou com alguém? Deixou seu comentário? Tudo bem, comentário você pode deixar para o final, explica para mim o que você achou e se você tem alguma dúvida. Mas vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês que toda prática precisa se basear em uma teoria, em um modelo teórico. Bom, o modelo teórico, ele vai dizer pra gente qual é a concepção sobre a alfabetização, qual é a visão que ele tem sobre a alfabetização. Bom, um modelo teórico muito famoso no nosso Brasil é o modelo da teoria da psicogênese da língua escrita, que é a forma com a qual Emília Ferreira, Ana Teberoski tentaram explicar como se dá o processo de aquisição da linguagem. No entanto, eu tenho várias ressalvas quanto a este tipo de teoria, porque ela é principalmente baseada em uma abordagem construtivista, já que a Emília Ferreira foi aluna de doutorado de Piaget e trouxe a visão do sujeito cognoscente que constrói o seu conhecimento de Piaget a partir do seu desenvolvimento cognitivo, maturação cerebral e que aprender seria um caminho natural que vai acontecer de acordo com alguma mediação e alguns estímulos ali do ambiente, mas que não precisa ser alvo de um ensino sistemático e explícito. Então, uma das minhas grandes ressalvas quanto a esta visão da alfabetização proposta por Ferreira é essa abordagem de acreditar que cada criança aprende de um jeito, no seu tempo e que não precisa ser alvo de ensinar, porque ela vai construindo, levantando hipóteses e estabelecendo o que ela precisa para aprender a ler e escrever. Bom, eu não vou me alongar sobre isso, mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode deixar nos comentários que eu posso até te indicar outros conteúdos para você se aprofundar aqui no meu canal, assim como também você pode passear por aqui e ver tudo que eu falo sobre a alfabetização. Mas eu quero trazer, como eu estava falando, um outro modelo que talvez, muito provavelmente, seja novo para você. As minhas alunas da formação de alfabetização já conhecem este modelo da visão simples da leitura, que foi proposto lá em 1990 por Hoover Gold. E vejam só que coisa maravilhosa, os autores disseram, visão simples da leitura, não é complicada, não é rebuscada, complexa, não, é simples, é acessível para você entender e você vai ver que vai ficar muito simples mesmo. Bom, a gente quer formar um leitor hábil, um leitor que lê e compreende que lê, afinal essa é a finalidade da alfabetização, aquele leitor que vai conseguir avançar no seu letramento, ler qualquer coisa, escrever qualquer coisa, certo? Muito bem, mas como a gente faz isso? Como que eu abro esse baú do conhecimento para formar um leitor hábil? Eu preciso estabelecer, então, o conhecimento da linguagem
e o reconhecimento de palavras. E eu vou dar alguns exemplos práticos de como estabelecer este conhecimento da linguagem, que é, por exemplo, a criança aprender sobre vocabulário, compreensão oral, na própria fala, ela ter algumas noções de inferência daquilo que a gente faz na linguagem oral. Esse conhecimento da linguagem, ele está muito no campo oral, e isso é muito bem feito nas nossas escolas, eu não posso negar isso. Nós temos hoje em dia muita exploração musical, exploração de livros, de leituras, explorações diversas da linguagem oral. Mas o que falta, muitas vezes, é este outro componente do reconhecimento da linguagem. Veja só que o leitor hábil, ele é formado pelo igual aí, o conhecimento vezes o reconhecimento de palavras. Então, se eu tenho, por exemplo, o conhecimento da linguagem como 1, muito bem feito, mas eu tenho vezes 0 na etapa de reconhecer palavras, eu tenho o leitor hábil? Não, porque 1 vezes 0 é 0. Então, eu preciso ter ali 1 vezes 1. Eu preciso ter esses dois grandes componentes sendo ensinados e estimulados. E é importante a gente falar sobre isso porque a gente não nega a importância da linguagem oral, da exploração e tudo mais, mas a gente também não pode igualmente negar o ensino sistemático deste alvo de reconhecer palavras. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, mas que vocês devem fazer, isso daí, como eu disse, isso é muito bem feito nas nossas escolas, né? Vocabulário, conhecimento prévio, compreensão da linguagem. As crianças podem ouvir uma história, por exemplo, ouvir uma fábula que é formada ali por poucos personagens, para começar, para ser mais fácil para ela. Então, ela vai ouvir uma história sobre a pomba e a formiga, e depois ela vai ter que explicar e narrar para você aquilo que ela acabou de ouvir. Assim, você já vai estar vendo se ela está compreendendo oralmente. Isso é importante porque a compreensão oral precede a compreensão textual. E você pode pedir para ela desenhar, você pode pedir para ela te ditar e você escrever. Assim, ela já vai ter naquela consciência de impressão, que a escrita é feita em uma ordem, né? Ela tem uma organização no papel. Enfim, você vai trabalhando outras habilidades ali. Você também pode desenvolver com ela a capacidade dela ouvir atentamente as informações. Uma brincadeira muito divertida que você pode fazer no pátio da sua escola é a brincadeira do mestre mandou. Então, eu posso dizer, o mestre mandou ficarem, elas ficam em pé. O mestre mandou pular com uma perna só, igual saci. E você pode adicionar dificuldades, 1 comando, 2 comandos, 3 comandos, e assim, vendo se essas crianças estão sendo capazes de compreender e ter uma coordenação motora adequada, e se elas têm a noção do seu próprio corpo, o conhecimento do vocabulário e o conhecimento prévio para fazer esse tipo de atividade. Você pode fazer qualquer outra atividade que explore o universo da criança, que vai ser muito bom para explorar esse conhecimento prévio. Assim como quando a gente pede para a criança ligar elementos que são iguais ou que são diferentes, maiores e menores, enfim, ela conseguir fazer coisas diferentes em uma folha de papel, que a gente chamava isso de atividades de exercícios de prontidão motora, para ela treinar traçado, treinar circular, treinar também ligar uma coisa a outra, isso é ótimo. E além de treinar o desenvolvimento motor fino, a gente também vai estar trabalhando a nomeação automática rápida desses elementos. A nomeação automática disso daí. Você pode usar aí, no caso, elementos do pirata, mas você pode utilizar também elementos que a criança conhece mais, né? Para você começar, se está muito difícil. Então, você pode usar brinquedos na sala de aula para ela nomear rapidamente. Essa capacidade de nomear rapidamente tem uma relação com a fluência na leitura depois, sabia? Porque é uma velocidade de acesso à informação que está no cérebro, no seu léxico mental. Então, a gente precisa estimular essa pronta nomeação dos objetos em uma cena. E aí, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e, geralmente, ela não é feita com a devida sistematização nas nossas escolas, quando a gente precisa trabalhar o reconhecimento de palavras. Então, até aqui, a gente falou sobre conhecimento da linguagem, legal. Agora, eu quero dar exemplos dessa área que é muitas vezes deixada de lado, que é o reconhecimento de palavras. E como que eu começo com elas? É aqui que eu vou
de fato, preparar essa criança para ler e vou ensinar a ler. E já adianto, uma das habilidades muito importantes desse reconhecimento de palavras é a consciência fonológica em todos os seus níveis. Atenção, é muito importante você ter claro que quando eu falo do reconhecimento de palavras, eu tenho que seguir a consciência fonológica no nível de frases, sílabas, fonemas e rimas e aliterações. Eu não posso deixar, por exemplo, a consciência fonêmica de lado. Eu sei que tem muitos autores brasileiros que rechaçam a consciência fonêmica, mas eles estão equivocados e você não precisa mais estar equivocada se você quer ter sucesso com seus alunos e fazer do jeito certo, aplicar corretamente práticas para alfabetizar. Então, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai começar a trabalhar palavras que rimam. Será que gato rima com pato? Ah, se rimar, vocês vão bater palma, vocês vão pular, vocês vão correr, vocês vão gritar, enfim, o que você quiser e sua imaginação te levar, tá? No primeiro momento, a gente vai perceber que as palavras, ela tem uma certa forma, elas podem rimar, elas podem ter um final igual. Mas, além disso, as crianças precisam aprender que as palavras, elas podem ser quebradas em sílabas. E vejam que eu não estou falando de silabário, eu não estou falando do ensino das sílabas, mas eu estou falando do ensino de a criança perceber que macaco são 3 partes e que se eu tiro o ma, sobrou caco, e se do caco eu coloco ma, essa manipulação eu formei outra palavra. Ou macaco, se eu tiro o co e coloco o ca, o que eu formei? Cá. Enfim, essa manipulação no nível das sílabas e esse brincar com as palavras é muito importante, mas atenção, sem apresentar palavras escritas, porque a alfabetização, a preparação para ela, a alfabetização ainda não começou, nós estamos preparando a criança, nós não estamos ensinando famílias silábicas. E eu tenho que chegar neste nível do fonema. Eu tenho que ser capaz de levar a criança a perceber que na palavra suco tem um som inicial que não é somente o su, é o s, nesse nível do fonema, que é representado pela letra S. Aí eu tenho a palavra escrita, mas mais para guiar você a fazer uma atividade como essa, por exemplo, porque, como eu disse, eu busquei algumas pouquíssimas atividades que fazem parte da minha metodologia dentro da minha formação de alfabetização. Então, eu trouxe aqui algumas atividades que são muito bem contextualizadas, explicadas e justificadas porque elas devem ser feitas assim ou não assim, qual a ordem seguir e tudo mais. Mas eu estou dando a oportunidade de vocês terem uma visão geral das atividades que são práticas para alfabetizar qualquer criança. E por quê? Eu quero que no nível dos fonemas a criança perceba que a palavra lixo, representada por essa imagem que tem o significado do lixo, é composta pelas letras L, I, Sh, O. Aí eu já estou avançando na criança com a consciência fonêmica e princípio alfabético. Bom, quero que a criança perceba e consiga segmentar as palavras nas menores unidades, que são os fonemas. Vejam bem, eu vou trazer aqui uma informação muito rica para vocês. A psicogênese da língua escrita, ela vai dizer lá no seu último nível que o grande objetivo é a criança chegar lá. Só que a grande diferença é que para ela chegar lá, espera-se que ela construa esse conhecimento sozinha, que ela entre em confronto, que ela levante hipóteses e tudo mais. Vocês não precisam mais fazer assim. Vocês podem ensinar e tornar esse ensino muito mais rápido e muito mais fácil para vocês e para as crianças. E como que eu faço isso? Quando eu ensino as letras e seus sons. Quando eu ensino que essas letras do alfabeto, elas representam os sons da fala na unidade do fonema. Quero que a criança queie a barreira do código alfabético. É isso que a Emília Ferreiro vai dizer lá. Só que ela vai dizer que a criança vai construir isso. Aqui eu estou dizendo para você que não. Você vai ensinar. E ao ensinar vai ser muito mais rápido. E por que eu quero que seja mais rápido? Porque se a criança consegue automatizar um conhecimento mais simples no começo, ela consegue fazer coisas mais difíceis posteriormente. Então o segredo está em ensinar do simples ao difícil, etapa a etapa. Entendeu? E como que eu faço isso? Como que eu ensino todos os sons das letras do alfabeto? Por exemplo, eu falo para as minhas alunas, vamos utilizar de auxiliares da memória. Vamos dizer aqui cartões que associam imagens de dramatizações que representam o som daquela letra. Por exemplo, clássico, no caso da chuva, a gente tem o som do sh, né, da letra X. A letra X tem esse som da sh.
chuva caindo. Então, toda vez que eu fizer o posso fazer o movimento, posso mostrar o cartão da chuva, eu sei que esse som representa a letra X, que tem este grafema, que tem esta forma gráfica, ou estas formas gráficas, bastão, imprensa, cursiva, maiúscula, minúscula. E, no caso do J, eu tenho o jacaré mostrando os dentes e posso pedir para as crianças fazerem bem assim, como se elas estivessem tirando uma foto do seu próprio dente, e isso se torna também uma brincadeira. E por que eu faço o X e o J junto? Porque são pares mínimos de fonemas. Então, muitas vezes as crianças confundem e elas não conseguem perceber que jacaré é com J ao invés de X, ou que chuva é com X ao invés de J, porque elas não conseguem discriminar essa identidade fonêmica. Então, eu preciso ensinar para conseguir antecipar possíveis dificuldades. Quando eu faço isso, eu estou facilitando o caminho para mim, que eu estou ensinando, e para a criança que está aprendendo. Ai, mas muito bem! Agora a gente vai avançar para a alfabetização. Preparei essa criança, ensinei o sistema alfabético, agora vamos ler. Mas vamos ler formando as letras, as sílabas, a partir dos sons das letras. Então, eu tenho A, Fá. Eu não tenho F-A, F-E, F, F-I. Eu não tenho soletração de nome de letra. O que eu tenho é a formação das sílabas pelos sons das letras. Afinal, eu tenho 26 letras no alfabeto e fica muito mais fácil ensinar 26 letras do que ensinar todas as famílias silábicas e depender de uma memória visual. Viu como fica fácil? Aí, depois disso, eu vou para a leitura de palavras. Leitura de palavras dos fonemas já apresentados. Isso é muito importante. E eu quero dizer que quando eu faço dessa forma, quando eu foco no reconhecimento de palavras, que muitas vezes é negligenciado na nossa educação, eu estou seguindo um ensino que vai partir de uma relação entre as letras e seus sons. Eu vou acreditar que aquilo não é fácil para a criança, como não é fácil para você. Você pode estar achando, nossa, mas eu não sei isso, como que eu vou ensinar? Pois é. Ou, eu aprendi a ler, mas eu não sei isso. Bom, de alguma forma você estabeleceu, mas quem sabe às custas de quê ou a que tempo você conseguiu fazer isso? Às vezes você demorou muito mais do que deveria para aprender a ler e às vezes até hoje não gosta de ler, porque tornou muito difícil ler, é muito penoso ler. Então tem todas essas questões que quando eu ensino essa base simples das letras e seus sons e tudo isso que eu falei para vocês fica muito mais fácil. Então esquece, gente, pista visual e forma global de palavra. A gente não vai mais precisar fazer esse tipo de prática. Eu não vou mais precisar colocar palavras inteiras associadas com imagem e acreditar que a criança está lendo, acreditar piamente que a criança está lendo. Não, ela não está lendo, ela está utilizando uma pista visual para ler e pista visual não é leitura de imagem, é visualmente. Ela não está sendo capaz de quebrar aquela palavra e decodificá-la e conectar essa relação letra-som. E a gente precisa ter claro que a aprendizagem da leitura, neste ponto de vista que eu trouxe aqui para vocês e que eu espero que seja muito enriquecedor, inclusive deixa aqui nos comentários o que você achou, mas eu quero te dizer que essa aquisição da linguagem escrita, ela é adquirida. Ela deve ser alvo de ensino explícito. Vejam que a gente seguiu um método do menor para o maior. A gente seguiu um método ensinando os sons que as letras representam, para depois formar as sílabas a partir desses sons das letras, depois palavras, frases e textos. Isso é um método, por exemplo, fônico de alfabetização. Veja só, que no método fônico, ele não tem nada de cabeludo, ele é muito simples. Eu só ensino a relação letra-som, a formação das sílabas por esses sons, a leitura de palavras a partir daquilo que eu já ensinei. E essas habilidades preditoras e principalmente a consciência fonêmica, que é muitas vezes esquecida na alfabetização das crianças ou na preparação dela. E, do outro lado, eu tenho uma defesa a uma alfabetização que é ao contrário.
que é uma alfabetização implícita, que acredita que a criança aprende a ler naturalmente e que eu não preciso ensinar muita coisa, só é colocar ela em confronto com palavras. Abram aí os materiais de vocês de alfabetização e vocês vão ver. As atividades estão recheadas de figuras e palavras inteiras para a criança tentar estabelecer o que está escrito ali. E como eu já disse, isso não é leitura. Para a criança aprender a ler, a gente precisa ensinar a ler. E o método mais eficiente para ensinar a ler é método fônico de alfabetização dentro desse contexto do ensino explícito, o desenvolvimento das habilidades preditoras e deste modelo de visão simples da leitura de Robert Golgi de 1990, que parte do pressuposto que, para que eu forme um leitor hábil, eu preciso ter todos os componentes ali muito bem estabelecidos, tanto do ponto de vista do conhecimento da linguagem, conhecimento prévio, vocabulário, compreensão oral, mas também a combinação do reconhecimento de palavras, habilidades de consciência fonológica, principalmente fonêmica, e método fônico de alfabetização sem medo. É isso que eu ensino para as minhas alunas na minha formação de alfabetização. Lá a gente consegue aprofundar isso com muito detalhes, mas eu quis trazer aqui para vocês apenas alguns detalhes para vocês terem também a oportunidade de saber que ensinar a ler não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, que muito pelo contrário, pode ser simples para você e para os seus alunos. E eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixe aqui seus comentários e me segue aqui no canal. Um grande abraço.